No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema bem intenso e para isso eu trouxe minha mestra maravilhosa, Nô Badiali. Obrigada pela presença, Nô. Para quem não conhece, gente, a Nô, a gente se conhece há muito tempo, né? Desde 2015. O primeiro curso de cura que eu fiz foi com a Bel Otto, que é nossa mestra também. Foi na Chapada dos Veadeiros e a gente voltou a se encontrar no meio do ano passado e a Nô tem me ajudado assim muito no meu processo. É uma pessoa muito sábia que trabalha com algumas ferramentas de cura, né? Dentre elas Reiki, cura energética, e ajuda muito no meu processo e de muitas pessoas também. Então é uma honra ter você aqui no canal. Primeiro de muitos vídeos, se o universo ajudar. Gratidão. Obrigada, Nô, por estar aqui. Quando a gente passa em atendimento, um dia parece uma vida, né? Nossa. Então, assim, essa relação ela fica muito forte mesmo, né? Sim. Porque são muitas questões. Nossa senhora, a Nô é minha terapeuta energética e de vida e ajudou em tantas coisas que eu não sei nem começar a numerar, assim. Então, uma pessoa que eu tenho muita gratidão mesmo, por isso que eu quero poder trazer um pouquinho dessa luz e transmitir para vocês para falar sobre alguns temas que acho que podem ajudar muito a gente. E para começar, o primeiro vídeo com a Nô, eu queria falar um pouquinho sobre família, né? Que é algo tão complexo, né? Que todo mundo acaba tendo algum tipo de desafio, digamos, com alguém da família, né? Então eu queria perguntar um pouquinho sobre isso, porque é algo que você sempre fala muito, é da questão do campo mórfico familiar, né, Nô? O que você pode começar a contar um pouquinho pra gente sobre isso? Nossa. A gente nunca combina, gente, tema nenhum, nunca combina o que vai falar, a pergunta que ela vai fazer, isso é ótimo, né? A gente deixa fluir. Mas às vezes. Campo mórfico familiar, hoje a gente consegue falar bastante de campo mórfico familiar com embasamento muito bom científico, né, Isa? Porque acho que quase todo mundo dentro das famílias acaba se questionando o porquê de um padrão que se repete dentro da família. E isso é uma coisa que fica evidenciado, a gente vê que tem uma repetição, a gente tem até músicas falando, né, e, que a gente acaba saindo como os nossos pais muitas vezes, mas a gente nunca teve a oportunidade que a gente está tendo nesse momento de compreender isso para que verdadeiramente a gente possa fazer algo com isso, né? Porque só identificar o padrão não resolve, porque você fala, eu já entendo que isso acontece, mas como é que eu resolvo isso? Então a física quântica hoje, com a teoria dos campos, ela veio elucidar e trazer muita luz para esse processo de campos mórficos familiar, que vem sendo estudado também bastante aí nas constelações familiares, que auxiliaram muito a percepção, o entendimento de que existe algo que está em um campo vibracional que une toda uma família. Mas, saindo um pouco de constelação familiar, porque, na verdade, a forma como eu trabalho não é dentro da constelação, é toda a parte energética. O que acontece de fato? A física diz que a gente não convive ou não atrai nenhuma pessoa por acaso. Então, nós temos a lei da atração, onde semelhante é atraído por semelhante, a lei da complementariedade, onde um complementa o outro e o encaixe fica perfeito, que é mais ou menos como funciona nas polaridades, e a lei da afinidade, onde os dois se afinizam por uma causa. Isso acontece em macro e em micro realidade. Então, se a gente pensar nisso, dentro do nosso corpo, as proteínas elas vão ser atraídas, por uma questão de atração, elas vão se agrupar juntas e a gente vai ter, por uma lei de complementariedade, se a gente for ver,
alguns nutrientes que são diferentes, que não são as mesmas proteínas que se agrupam, que também se unem por conta de um propósito com um resultado diferente. Então, se a gente pensar em química, a gente tem a água, que faz o hidrogênio se agrupar com o oxigênio. É um propósito, é um objetivo que existe ali para que eles façam algo junto. Então, nos nossos relacionamentos acontece a mesma coisa. A gente pode ser atraído por atração, por afinidade, complementariedade. E geralmente a gente tem essas 3 situações que determinam o relacionamento. Quando eu morro, desencarno, o que vai acontecer? Na medida que eu vou perdendo o meu corpo físico, que é aquilo que gera pra gente a possibilidade de separar as energias e olhar para elas, que a gente tá vivendo essa experiência de terceira dimensão e de dualidade para conseguir evoluir, para conseguir olhar separadamente as nossas energias e as nossas questões e curar elas. Sim. Então, no momento que a gente morre, a gente não tem mais o corpo físico. Então, todas aquelas energias e questões que ao longo da vida a gente não requalificou, não curou, não equilibrou, elas se manifestam muito fortemente no ato da morte. E o que isso vai gerar? Eu vou criar imediatamente uma atração para um lugar onde vários seres vão estar vibrando exatamente igual. Então, por isso que a gente ouve falar que na hora que morre, várias pessoas que passam pelo processo de quase morte, eles vão assistindo um filme da vida. E o que é esse filme? Toda aquela memória, que nada mais é do que uma energia que fica acoplada nos órgãos, nas glândulas e no corpo, além dos nossos corpos sutis no físico também, se manifesta. E quando eu olho uma determinada situação, daí eu vejo lá uma coisa que o meu pai me fez e que eu nunca perdoei, que eu nunca curei. No momento eu sinto uma raiva muito grande. Se eu sinto uma raiva muito grande, eu sou atraída imediatamente para todos os seres que sentem raiva, pela lei de atração, porque nós somos energia, né? Então, o que acontece? A gente vai se agrupando. E no ato de morrer, a gente já vai determinando a nossa próxima vida, a nossa próxima encarnação. Porque no ato de morrer, que o budismo fala dos 49 dias dos bardos, a gente vai passando por todas essas experiências e essas energias vão ficando muito fortes. Então, tudo aquilo que eu não olhei, não resolvi, não requalifiquei, não curei, precisa ser novamente experienciado numa nova oportunidade de vida de terceira dimensão, com essa realidade de corpo físico, que o cérebro é o único capaz de gerar essas sensações de separatividade, de você conseguir olhar separado. Além de olhar separado, a gente tem um tempo, quando a gente está com o corpo físico, entre pensar e materializar, que não acontece quando a gente não está com o corpo físico. Então, tudo que a gente sente, a gente materializa imediatamente. Isso faz com que seja quase impossível você curar. Porque não tem esse tempo de você processar, né, compreender. Por isso que a gente precisa estar aqui. Quando a gente fala em terceira dimensão, muitas pessoas não estão habituadas ainda ao termo, né? É a dimensão em que a gente está aqui, encarnado, corpo físico, convivendo, se olhando, né, amando, separando, frustrando, tudo isso, todas essas sensações, tudo isso que a gente está vivenciando é justamente porque pra gente ter esse tempo pra digerir algo, né, que você sempre explica, né, Nó? Digerir alguma coisa, aí você perdoar, aí curar, a gente precisa desse tempo e espaço que quando a gente tá desencarnado não existe, né? Não, é assim. Na verdade, o tempo, ele não existe, ele é um pensamento. Mas a gente vive a sensação do tempo, porque o cérebro foi projetado para essa experiência para que a gente entenda o tempo dessa forma linear, com esse espaçamento que te faz
entender passado e futuro, que também não existe, mas é só uma experiência de terceira dimensão. Sim. Mas é a necessária para única, nossa evolução, né? é a única capaz de te permitir curar. Sim. Porque senão a gente sente, já materializou. E isso gera um processo de repetição que você nunca sai daquilo, não consegue. Então é por isso que a gente implora para estar aqui. Porque é uma chance absurda. Sim. E não é fácil estar aqui. A gente batalha muito para estar aqui, porque na questão da justiça, que não é divina, mas sim a lei de equilíbrio, tudo é muito medido, né? Então, se você chega num nível vibracional, é que você tem a possibilidade de vir para cá. Então, isso é muito importante, a chance da gente estar aqui. Quando a gente chega aqui, a gente distorce tudo, perde as oportunidades, fica se distraindo e é muito frustrante na hora que a gente morre. Mas o que acontece? Na hora que eu desencarnei, exatamente as energias que não estão bem qualificadas e que eu vou precisar atrair experiências em relação a essas energias, elas vão sendo ajustados exatamente como está a energia do homem e da mulher no ato sexual. E aí, naquele momento, se determina por uma lei forte de atração esse filho para esse casal. Então, não é muito essa história romantizada de que a gente escolhe pai e mãe. A gente vibra exatamente aquilo que a gente precisa experienciar. E aí, pela lei de complementariedade, o pai tem aquilo que falta em mim, eu tenho aquilo que falta no pai, e esse encaixe é perfeito. Assim, na mãe, nos irmãos. E a gente entra dentro de um campo energético, onde todas as pessoas dessa família vibram essas situações para que elas experienciem isso. E isso é campo morfogenético, campo mórfico, e hoje a gente já sabe que é campo quântico, né? Então, para o processo do desenvolvimento da espécie, tudo que existe, e aí entra a contribuição da física, tem um campo quântico. Sim. E aí, isso é dividido em famílias. Então, a gente tem famílias de flores, família de plantas, de minerais, animais, dos humanos. Tudo né? isso são esses campos mórficos, né? São esses campos. E foram feitos vários experimentos, e assim, um que eu citei, né, até no curso que você fez, é que eles começaram a dar cigarro para alguns primatas, para uns macacos na América do Sul, e perceberam que os mesmos macacos das mesmas espécies que estão dentro do mesmo campo quântico começaram a pegar gravetos e fazer um movimento de fumo. E essa informação foi transferida imediatamente, sem contar. Para primatas que estavam muito longe, né? Na África. Então, assim, como é que isso se deu? Se deu porque a informação, o campo quântico está fora de tempo e espaço, é imediato. Então, se aquele grupo, além deles se curarem, experienciarem determinadas situações, para cada um curar aquilo que precisa, eles também têm um comprometimento com o desenvolvimento de toda a espécie. E por isso, tudo aquilo que não é curado da espécie continua no campo mórfico. Até que alguém queira, né? Se comprometer a curar. Até que algum indivíduo... Fale, eu vou curar, eu vou assumir essa bronca aí. Fala assim, não é possível, eu vou fazer diferente isso aqui. E aí pega, agarra aquilo e começa a entender, ter uma compreensão profunda, porque essa cura se dá no nível de consciência. E aí quando eu starto o meu curador interno para doenças, né, câncer, diabetes e tal, e eu consigo me curar sozinho.
eu consigo liberar todo o campo mórfico da doença. Você possibilita que haja cura até para pessoas que estão passando por isso em outro lugar, né? Tanto que tem também um exemplo disso, né? É de plantas? Sim, que tem? plantas, as plantas... Quando uma planta se cura, ela possibilita imediatamente a cura para todas as da mesma espécie, né? Todas começam a desencadear aquele processo de cura de, às vezes tem bactérias, fungos, enfim, elas entendem como fazer. Então, todo o DNA é multidimensional. Então, essa informação vai para o DNA, que é multidimensional, a gente starta o nosso curador interno, a gente já sabe. E por que isso? Porque não faz sentido, a gente só vai evoluir se a gente pegar o processo que o outro finalizou e dali para frente. Então, se a gente pensar o processo de desenvolvimento e de evolução da espécie, você não está repetindo as mesmas coisas que os primatas repetiram lá atrás. A gente vai pegando o processo da humanidade. Então, chega um momento que se descobre algo, isso já vai para o DNA. E aí o próximo que vem não precisa experienciar tudo isso, ele pega dali e vai experienciar outras coisas. Então, isso é campo mórfico. E quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que aquilo que eu faço, como não existe tempo e espaço, vai auxiliar todos os que passaram antes e os que virão depois. Então, eu curo, no mínimo, 6.000 ancestrais daquele padrão vibracional. E todos os que vêm depois já pegam seus caminhos limpos, sem precisar repetir esses padrões que geram muito sofrimento. Sim, por isso que a gente fala tanto que você fica achando que a grande missão tá muito do lado de fora, querer ajudar muito o outro, esse desespero para ajudar o outro, na verdade é uma ilusão, porque o nosso primeiro propósito é a gente se cuidar e se curar. Porque ao se curar, olha isso, você está possibilitando uma cura para todos os seus ancestrais, depois todos os seus descendentes, né? É muito poderoso isso, né? É muito poderoso e é muito libertador, porque a sensação que a gente tem quando a gente libera, requalifica uma energia e cura, é algo assim que não dá para explicar. E basicamente o nosso propósito é esse. Né? Que é a gente se curar e permitir a cura de todos esses campos mórficos do qual a gente está inserido. Então, a gente tem os nossos ancestrais de pátria, então você pode curar todos os brasileiros, a gente tem nossos ancestrais de sangue, então você cura todos os seus familiares, porque, na verdade, nunca é por acaso que eu nasci num determinado país, dentro de uma determinada família, nunca é. Isso é sempre um encaixe perfeito. E aí que entra isso, né? Que a gente fica se questionando tanto, nossa, não é possível que essa família... Por que eu nasci nessa família, né? Muitas vezes a gente se questiona, mas você tá exatamente onde você precisa estar, né? Tem uma razão total, né? E todo mundo que experiencia algo com você ou tá na sua vida tem um motivo para ser. Porque pela lei da física, você não conseguiria se relacionar com alguém se não tivesse algum aprendizado. A chance da gente evoluir é muito grande nesse momento. Sim. Os seres mais evoluídos estão vindo para cá, porque é uma chance para eles darem saltos, né, no processo. Então, assim, esse é um momento muito precioso, porque os antigos, eles não tinham toda essa informação, todo esse embasamento científico, toda essa comprovação de tudo isso, e ficava bem mais difícil, porque você ia para um lado místico. Hoje a gente sabe das coisas, a gente tem condições de acessar as informações, né? Então isso é um presente, né? É um presente, não tem por que a gente mais ficar colocando a culpa no pai, na mãe, né? Querer ficar colocando a culpa em todo mundo que a gente encontra nas situações, porque toda essa família que veio com você, cada pessoa que aparece na sua vida, cada situação tem uma razão, né? Tá querendo te ajudar a evoluir, tá querendo te ajudar a curar muita coisa, até em termos de
de coisas que, falando em campo mórfico familiar, que vai passando de geração para geração, a questão de vícios, por exemplo, um padrão de alguém da família, um vício, é muito comum, né, acontecer com vícios. Se chega isso em você, é porque é a oportunidade de você curar isso para que seus descendentes não precisem continuar passando por isso, né? E às vezes, assim, a energia tá vindo no lado masculino da família. Então, o que acontece? O avô era alcoólatra, só que esse avô só teve filhas mulheres. E elas não manifestaram vício. Só que uma das filhas tem um filho homem. Aí esse neto é o que é o próximo na geração da linhagem masculina. Ele manifesta. Então, às vezes você fala, não, mas na nossa família ninguém manifestou. Então, você precisa olhar isso, porque provavelmente vão ser os netos. Mas a energia, ela vai passando enquanto não é curada. E uma coisa interessante, as pessoas sempre falam, não é possível, porque eu não vibro nisso. Eu não vejo, eu não sou assim. Gente, vou dar um exemplo aqui real. Vamos pensar no caso de uma criança que vem com um pai muito violento. E esse pai está sempre espancando esse filho. Essa criança cresce dizendo, eu jamais vou ser violenta com os meus filhos, porque eu sei que isso é péssimo, eu não entendo por que meu pai fez isso. E quando ele tem o filho, é como se uma força muito maior do que ele, que não está ligado com a consciência, mas sim com um impulso energético, que é isso que a gente está falando, determina que ele tem aquele ato. E ele nem sabe por que manifestou aquela violência, porque aquilo não é lógico para ele. Ele simplesmente manifesta e começa a não ter paciência, ter raiva e bater no filho. Ele vai fazendo isso ao longo da vida. Quando ele morre, que ele olha para esse ato, ele sente o quê? Uma decepção, uma culpa, um arrependimento muito grande. Essa energia fica fortíssima do arrependimento. E ele determina um castigo para ele, porque é a forma como ele entende que ele pode, de repente, amenizar um ato tão ruim. E ele diz assim, nossa, eu merecia, por que eu não nasci sem as mãos? Eu merecia não ter mão, eu não podia ter feito isso. E nessa hora, ele já determinou para uma próxima encarnação nascer sem as mãos. E aí você olha as crianças nascendo sem mãos e fala, gente, Deus não é justo. Por que essa criança nasceu assim? Então é todo um processo também que está relacionado com crenças, com não entender o porquê que você faz uma série de coisas e o principal, culpa. Culpa é o que mais determina padrões de repetição. E exclusão, né? Na culpa, eu não consigo me acolher. Eu excluo aquilo, ou eu escondo o que eu fiz, ou eu coloco essas situações embaixo do tapete. Eu não pego isso para olhar e dizer, sim, tudo bem, eu fiz isso, agora vamos ver. Acolhe no coração, sente que era o que era possível para você no momento, cura isso amorosamente. Na cura, a gente sempre tem uma violência, uma necessidade de excluir, uma rejeição, quando a gente tá com culpa. E quando rejeita só piora, né? Quanto mais você tenta empurrar para longe, mais aquilo vem de diversas formas para que você possa olhar, realmente querer curar, né? Porque na verdade gera uma tensão que vai fortalecer o padrão de repetição. Acho que é isso. Acho que é isso, tá. Mas então, vamos tentar passar então alguma dica de como a gente pode fazer esse processo de acolher no coração as situações, por mais difíceis que sejam, às vezes, de conflitos com a família, por exemplo. Primeiro a gente tem que reconhecer o quanto foi importante a experiência. Então você diz, eu tive ganho com essa experiência, o quanto isso me fez crescer, evoluir, porque toda experiência te leva para a evolução. Então primeiro você tem que reconhecer isso e verdadeiramente honrar as pessoas que te possibilitaram experienciar, que serviram
como instrumento para que você pudesse tanto experienciar como identificar essas energias, né? E quase sempre essas pessoas são aquelas que estão na nossa família. Então tem um porquê, elas auxiliam você no seu processo de evolução. Às vezes um pai violento te ajuda a ver a violência em você e a curar a violência em você. Depois que você cura a violência em você, acolhendo amorosamente, você consegue curar a violência de todo o campo mórfico familiar. Então é sempre o trabalho em mim primeiro, se perdoando, se aceitando, se acolhendo, compreendendo que nem tudo é o que você escolhe. Muitas vezes você repete uma energia que vem lá de trás e que os seus pais repetiram, seus avós repetiram, então não tem culpado. Nem os avós foram culpados, nem os pais são culpados e nem você é culpado por repetir essa energia. Enquanto está em vigilância, a gente repete. A gente repete e culpa muito, né? E por culpar e julgar a família por fazer, a gente também atrai para situações em que a gente vai acabar fazendo isso pra gente poder compreender e perceber que a pessoa não tava fazendo por mal, né? Quando você percebe que você tá fazendo uma coisa que você não é positiva, digamos, você não considera positiva, e é aí que você vê, que você fala, nossa... Agora eu consigo compreender, né? Que é o que sempre explica, né? Que a energia de julgamento necessariamente depois vai passar por uma situação muito parecida para você poder compreender e curar aquela energia que você julgou, né? E graças a Deus que a gente passa, gente, porque a chance de evoluir aqui, ó, é muito aprendizado, né? Uma bênção você poder estar experienciando, assim. Vamos tentar não olhar as coisas com esse olhar tão fechado e cristalizado, porque a oportunidade de estar aqui encarnado é muita bênção, assim, adquirida por você, por mérito seu, porque não tem essa do divino ser bondoso e te dar, não é assim que funciona, né? A gente batalha, a gente cresce, evolui e a gente vibra de uma forma a poder experienciar determinadas coisas, e isso é sempre evolução. Um exercício bacana, simples, que eu faço com as pessoas e que eu indico. Você vai respirar aquela energia profunda e completamente de todos os locais do seu corpo, vai trazer no coração, vai olhar para essa energia, acolher. Pensa nessa energia como se ela tivesse vida própria, como se ela fosse um ser, alguém como você, né, que sente dessa mesma forma. Olha para ela com compaixão, para essa energia. Honra ela, agradece e diz, sim, eu entendo o que você está passando, eu entendo toda essa distorção, eu entendo o quanto é duro, eu entendo o quanto você está manifestando coisas para ser vista, o quanto você tem urgência de ser vista para que a gente possa se curar junto. Honra isso, reconhece que essa energia, ela tem urgência de ser vista, urgência de ser requalificada. Não é bom nem para essa energia estar vibrando tudo isso, mas ela depende de você, que tem um corpo físico. Então você traz para o coração, requalifica no amor e libera. E quando eu libero, eu faço esse som grave, porque esse som... ele é uma massagem no cardíaco e ele vai ajudando a descristalizar o cardíaco. É um exercício simples e muito efetivo. Que você acolhe ao invés de querer se livrar, né? A gente fica só querendo se livrar porque a gente não quer passar pelos perrengues de ter que resolver. Mas uma vez que você realmente assume a responsa e fala, não, eu tô aqui, que oportunidade incrível eu tô aqui pra evoluir, vamos olhar pra tudo isso, né? Se tá vindo à tona, se tá vindo até você, se essas energias estão vindo é porque elas realmente estão pedindo pra serem curadas e tá na nossa mão, né, Nu? Exato, e aí você entende que essa energia é o grito de todos os seus ancestrais, né? É o grito dos seus filhos e dos seus descendentes. Então olha essa energia como uma entidade mesmo, que determina tudo aquilo que você sente.
e traz para o coração, honra, reconhece a importância dela existir e a urgência dela pedir para ser vista. É isso que está acontecendo. Você está manifestando coisas porque essa energia tem uma urgência de ser vista e ser requalificada. E agora é a hora. Agora é a hora. Não vai ter hora melhor, viu? Começa agora, porque aí fica mais fácil. Quanto mais a gente se compromete... o processo é intenso mesmo, né, gente? Não existe assim, só tem uma energia para requalificar, pronto, né? A vida fica tranquilona, não tem mais nada para trabalhar. Não, o processo é intenso, tem muita coisa que a gente traz, afinal, olha quantos ancestrais a gente tem, né? Tem muita energia, muita coisa, mas realmente, quando a gente foca e abraça o nosso processo e aproveita a oportunidade de estar aqui para curar tudo isso, é muito especial, né? Gratidão. Gratidão. Nossa, muito obrigada por estar aqui e pela aula. Pela aula maravilhosa. Quando a gente veio para fazer um vídeo básico assim, sobre família, de repente veio uma aula maravilhosa de física quântica, de química, de tudo, mas é que faz parte, precisa para conseguir compreender a dimensão de tudo isso, né? E pra gente não ir pra um lugar muito fantasioso também, né? Energia a gente não vê, então é fácil a mente... né, boicotar a gente, falando, será que é? Será que não é? Só que hoje, gente, não dá pra ir pro será. A física comprova. Sim. E acaba sendo muito mais fácil colocar a culpa no outro e, tipo, tirar, digamos, a responsabilidade, né, disso. Não querer se responsabilizar pelo seu processo, mas é muito importante a gente se responsabilizar e realmente acolher tudo que vem da nossa família, acolher tudo que tá vindo à tona faz parte e ajuda muito nesse processo. E é isso, gratidão, gente, gratidão e até a próxima!